é show de conteúdo para você, mamãe. Você, mamãe típica, mamãe atípica. Hoje mais um episódio, então já vai curtindo o vídeo, compartilhando, porque nós queremos fazer com que essa informação alcance o maior número de mães, principalmente as mães atípicas. No episódio de hoje, não trouxemos um profissional, trouxemos uma clínica inteira para cá e um projeto lindo que é a Odontix, através da doutora Fernanda Canto. Gratidão, doutora. É odontopediatra e está conosco aqui atendendo o nosso convite. Eu agradeço pelo convite, né? Espero poder passar todas as informações, dúvidas, esclarecimentos sobre, a odontologia para a criança. Muito obrigado. Eu espero poder passar um pouquinho da informação, o meu conhecimento e esclarecer dúvidas sobre a odontopediatria. Beleza. Doutora, eu queria começar esse episódio falando de algo que é uma quebra de paradigma da Odontix e sua também, que é uma clínica de odontologia, eu vou usar um termo mais comum para todos nós, dentistas para criança, e que não gera medo nas crianças. Como Sim. assim? O objetivo, a criação da marca, Odontix, foi justamente levar a odontologia para as crianças de uma forma lúdica, mais leve e com diversão, porque a odontologia, ela já tem esse paradigma do medo, Então, os adultos vão passando esse medo para as crianças e acaba que as crianças chegam com um medo que a gente fala até subjetivo. Elas não vivenciaram, mas elas têm um medo. Então, nosso objetivo é trazer com leveza desde a recepção, quando elas chegam, porque a clínica tem uma imagem, assim, do fundo do mar, E eu fiquei assim, nossa, eu quis sentar na cadeira Sim. do dentista. Tem brinquedo para ela poder, antes de chegar ao consultório, já vivenciar ali um ambiente mais divertido, mais leve, ficar mais relaxada, que isso é importante também, para quando a gente receber essa criança na cadeira odontológica, ser muito mais leve e ela ter uma receptividade melhor também com a gente, Perfeito. A ideia é essa, porque essa perspectiva, que é a marca de vocês, ela traz um olhar da análise do comportamento. Sim. É curioso que há um aversivo, porque aquele motorzinho, acho que não tem como esse motorzinho ser algo não aversivo. Exatamente. E vocês quebraram esse paradigma, pareando o espaço com algo gostoso, que é a brincadeira, que é o lúdico. Isso. Olha, muito interessante Exatamente. a iniciativa. E o nosso objetivo também da odontopediatria é trazer de uma forma mais leve o atendimento, Então a gente escolhe um desenho favorito da criança para ela se distrair ali naquele momento que às vezes parecem horas, Faz a avaliação de preferência ali. Nossa, exatamente. Legal. Então, assim, a gente faz mágica, Então, o odontopediatra, ele não é só odontopediatra, ele é mágico também, Então, a gente faz tudo de uma forma para ficar mais leve. Tem muitas técnicas que a gente usa, isso é importante também para as mães que têm dúvida, de como a gente faz para deixar a criança mais relaxada. A gente também usa técnicas, conhecimento junto com a brincadeira, que isso é muito importante também. Então, técnicas para a criança ver como funciona antes de colocar na boquinha dela. Isso é muito importante. O próprio aparelho? O próprio aparelho. Legal. A gente faz na mão, para ela ver que aquilo ali não machuca. Porque muitas crianças ouvem um barulho e já acham que é uma furadeira, que vai machucar, Então, a gente usa muito desse artifício para o autocontrole mesmo da criança, para ela se controlar, ela ver que aquilo ali não machuca e ficar mais tranquilo e o tratamento ser mais tranquilo também para ela e para a família, Sim. Mamãe, eu converso muito com uma colega odontopediatra e falo que nós precisamos considerar que as crianças têm boca. Sim. Não é isso, doutora? Eu digo isso porque é um estigma na saúde mental. Nós cuidamos de pessoas típicas, pessoas atípicas, e às vezes se esquece que diante de um TDAH, de um TDI, de um TEA, um transtorno do espectro do autismo,
essa pessoa é uma pessoa. E Sim. pessoas também têm boca. Exatamente. Parece o óbvio, e mas o óbvio também precisa ser dito. Uhum. Né? E a mesma coisa que você está falando, a gente pensa como odontopediatra, que aquele dente também tem uma pessoa por trás. Nossa, né? muito bom. Então, a gente sempre tenta acolher a família, né? Porque cada família é única e cada criança é única. Então, a gente não usa a mesma técnica de controle de comportamento para cada para a mesma criança igual, né? E por isso que a gente sempre fala que levar a criança no odontopediatra ou em qualquer outro profissional desde cedo, isso ajuda muito, porque cria laço de confiança, né? E a gente começa a entender o que essa criança precisa, o que a família também está precisando. Então, assim, a gente não pode só sentar com a criança e ver o que ela está precisando, né, de saúde bucal. Mas também o que ela está passando, se essa criança está passando por algum problema, né, familiar ou na escola, isso tudo também conta com o nosso sucesso no tratamento. Legal te ouvir dizer isso, porque a Humanizer trabalha nessa perspectiva. Sim. O tripé do cuidado entre as terapias, a família, a criança. Sim. E nós dialogamos com outros profissionais que também cuidam dessas crianças, como os odontopediatras, né? Então, o olhar da Odontix, da doutora Fernanda, é esse olhar que passa, então, pelo diálogo com a escola, pelo diálogo com a família. Com que certeza. Legal. A gente tenta fazer na Odontix, né, um trabalho multidisciplinar, né? Então, a primeira consulta, ela é bem completa. Então, a gente pega, assim, bem minuciosamente o que cada criança já passou, problema de saúde. É a anamnese. Anamnese, isso aí, anamnese, que é muito importante. A anamnese tem dos psicoterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, dos odontos também. Isso aí. E é uma fase muito importante a primeira consulta, porque é ali que a gente vai sentir o que a família precisa, o que aquela criança precisa, né? Se ela já passou por algum trauma, se não passou, o que essa mãe está buscando também, as queixas, né? Então, é na primeira consulta que a gente entende o que a família está precisando, né? Isso é muito importante. Na clínica, doutora, nós buscamos fazer o que nós chamamos de empoderamento familiar. Existe até uma escala que a gente mede esse empoderamento, e eu estou te escutando falar sobre isso, que é um cuidado humanizado. Sim. Onde você considera o que a família também traz e as necessidades daquela criança. Você falou sobre a formação de vínculo da família, da criança com o odonto. Como que funciona, assim, dizer para essa mãe, nesse momento aqui já é importante que você traga seu filho a um profissional para cuidar? Sim. A gente sempre fala que o ideal é não buscar o profissional ou odontopediatra quando a criança já tem a doença, né? Boa. Então, o ideal é assim, até para ela se familiarizar e evitar que ela tenha algum tratamento mais, vamos dizer assim, invasivo para fazer. Então, o ideal é que a gente procure, desde o primeiro dentinho, falando da minha área, né? Para a gente poder orientar. Então, o nosso objetivo não é só fazer ali o tratamento no consultório, mas ensinar o responsável, a mãe, o pai, a fazer em casa, né? Como um auxílio para a gente só fazer a manutenção e as revisões. Então, assim, o ideal mesmo é que a gente tenha revisões periódicas, né? E, assim, cada criança vai necessitar de uma periodicidade, né? Algumas mais, outras menos. Mas o nosso objetivo mesmo é a prevenção. Até para essa criança, quando chegar no consultório, não ficar tão apreensiva. Ela já vai estar mais ambientada, né? Ela já vai estar mais segura com o profissional. Então, se a gente identificar algo também, vai ser algo muito inicial. Então, até para ela, o tratamento vai ser mais tranquilo e para a família também. Muito bom, assim, escutar você falar isso, e nós falamos o tempo todo, mamãe, sobre intervenção precoce, doutora. Isso. Que é um termo que ele abrange muitas áreas do conhecimento, de trazer a criança, no caso da clínica,
para pessoas com autismo, nós falamos, notou atrasos no desenvolvimento, notou dificuldades comportamentais, independente de ter ou não diagnóstico, já traga a criança para as terapias, Sim. porque a gente já inicia o cuidado. E é curioso, estou te ouvindo falar exatamente a mesma coisa, que é no campo da saúde, porém no campo da odontologia, né? Sim. A gente sempre tenta, na primeira consulta já, quando essa mãe ou esse responsável chega pra gente, é realmente passar essa importância Sim. da periodicidade, da prevenção, né? Sim. Até porque, por exemplo, crianças, né, as mães sabem muito bem disso, tem trauma no dente, né, queda, né, é muito frequente. Bate então, com a boca no chão, exatamente, na mesa, exatamente, em vários lugares. Isso. Então a gente sempre fala assim, isso é algo que pode acontecer com qualquer família, com qualquer criança, né? Não é falta de cuidado, né? Mas é algo que acontece muito, é muito rotineiro. Então, se é uma criança, por exemplo, que já está habituada a ir sempre de 6 em 6 meses, Sim. ou de 4 em 4 meses no consultório, o tratamento para ela, ou o momento que ela chegar com algo um pouquinho mais, né, que a família fica um pouco mais preocupada, essa criança vai mostrar uma receptividade melhor também e vai ficar mais tranquila no nosso contato. Então, até nesses momentos, a importância da ida um pouco mais frequente assim, ao dentista. Eu te escutei falar sobre mamãe e depois você falou responsável e me veio à cabeça aqui uma coisa que a gente faz aqui também. Vocês têm algumas unidades, eu queria que você apresentasse essas unidades, mas uma coisa que nós fazemos é chamar o pai também ao consultório. E aí eu lembrei que em uma das unidades de vocês que eu estive, tinham papais lá também participando desse processo. E isso me deu mais vontade de poder traçar esse diálogo, porque eu falei que legal, a gente encontra com instituições que estão fazendo trabalhos nessa direção, de incluir a família, porque fica um peso nas costas das mães. Sim. Eu sou homem, sou pai, eu sei como é isso, mas a importância dos pais participarem. Como vocês fazem isso para trazer os homens, os pais, às vezes os avós, para participar e não somente a mamãe? Na verdade, quando os responsáveis marcam, principalmente porque é uma primeira consulta, A maioria das vezes é mãe, né? A maioria das vezes é mãe, mas principalmente primeira consulta e bebê, geralmente os pais, eles estão acompanhando, né? Então, assim, primeira consulta, vai fazer ali aquele primeiro contato, normalmente os pais vão junto também, né? Que bom. Mas a maioria das vezes são as mães. E como trazer esses homens, você é papai, eu falo assim com eles, pegue a visão aí, você tem que estar junto, cara. Tem que estar junto. Verdade. Como trazer os meninos para esse espaço, doutora? Fala, seu filho tem boca também. Sabe uma coisa interessante? Eu vejo que muitos pais têm também receio do comportamento dos filhos no consultório odontológico. Às vezes por conta do medo que ele teve. Quer dizer, ele tem uma questão... Exatamente. Nossa, sim. Isso eu reparo muito. E aí, muitos pais ficam do lado de fora, esperando, e por conta do medo do choro. Só que, às vezes, as crianças surpreendem lá dentro. E eles acabam entrando. Então, assim, a gente também tem esse papel de mostrar ali... Legal. Que o dentista não é tão ruim assim, né? Vocês não são bicho-papão? Não. A gente é bonzinho. É curioso que aqui do podcast a gente tem um público, tá, gente? É curioso escutar ela dizer isso, porque às vezes é isso mesmo. Parece que o dentista é o bicho-papão. É isso aí. E vocês colocaram uma roupagem, uma apresentação de, assim, você é bem-vindo aqui, isso. Pode chegar e pode Acho ficar. Que essa forma mais leve também acaba chegando também o público masculino, que eu acho que é uma forma de participar ali com a criança também, né? Fica a dica aí para você, empreendedor, viu? Para vocês, odontos, para poderem entender isso com a Odontix, que está em vários territórios. Sim, são 5 unidades, né? A gente tem na Barra, Ipanema, Caxias, Campo Grande e Madureira. Legal. Então, são vários bairros assim que a gente consegue captar, né? Vários pacientinhos que a gente fala. E legal, você falou de Caxias. Sim. E você é a diretora de lá. Eu sou responsável técnica e eu fico a maioria do tempo lá, né?
E lá é muito bonito, né? Porque quem puder conhecer, pode ir lá. Tem brinquedo, tem basquete, então a criança não quer sair de lá. Né? E uma coisa que a gente diz, doutora Fernanda, para os pais, para as mães, sobre essa questão do brincar e do participar. E você tocou nesse ponto aqui, que é como que vocês, odontopediatras, também treinam as mãezinhas, os pais, os responsáveis, para que eles pratiquem em casa. Que práticas seriam interessantes, doutora, de dar de dica para essa mãe fazer no cuidado, na prevenção, com a filha, com o filho, em especial aquelas pessoas com autismo. Que dicas você daria? A gente sempre preza, assim, pela prevenção, né? Então, a gente tem lá meios de mostrar mesmo para essa mãe, para essa família, como fazer a escovação, a técnica ideal, e a criança participa junto. Então, eu acho que isso também estimula a criança, quando chegar em casa, né, associar aquela memória que ela teve ali positiva, afetiva da consulta e querer levar isso para casa. Tem muitas crianças que lembram os pais do que eu falei, né? E reforçam isso até para a família. Olha, a gente tem que escovar o dente antes de dormir, porque a tia falou que dá bichinho no dente, dá baratinha. Então, assim, eles participando... Até uma linguagem mais própria mais para própria, a criança. Exatamente. Uma linguagem mais lúdica, que eles entendam, né? E que eles queiram participar também. Então, a gente sempre fala que a criança também ir sempre, né, fazer a consulta de rotina que a gente aconselha, pelo menos 2 vezes ao ano, passar ali pra gente avaliar como é que tá. É possível organizar, né? Sim, 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano, pelo menos, para quem não tem, assim, histórico de cárie, não tem cárie, é uma boa frequência. E cada vez que ela vai, ela retoma aquela memória, né? E ela acaba fazendo com mais frequência em casa também, do que se ficar alguns anos sem ir ao dentista, né? Então, a gente sempre preza por essa constância também, que é importante. Na clínica, onde nós cuidamos de pessoas com autismo, a principal tecnologia que a gente utiliza é a análise do comportamento aplicada, ABA. E você está me contando de uma coisa muito interessante, que é fazer o pareamento. Porque a gente faz isso. Traz uma coisa que a criança gosta, coloca ao lado de uma outra coisa que inicialmente é um estímulo neutro, não tem relação e tanto significado, e vai associando uma coisa à outra. E olha que legal que você trouxe isso, que você coloca a mãezinha junto com a criança, praticam aquela atividade juntos e depois em casa isso será reforçado em um comportamento de saúde bucal. Nossa, análise do comportamento aplicada à odontologia. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Tem outra questão que a gente também, por isso que a primeira consulta é importante, é entender o que essa criança gosta, né? Até para ela levar ao consultório. Então, por exemplo, tem crianças que gostam muito de um boneco ou de um ursinho. Então, às vezes, aquele objeto deixa ela mais tranquila. Isso também é algo que a gente reforça para que ela possa levar ao consultório a cadeira odontológica se for algo que deixa ela mais tranquila. Então, essa é uma dica. Isso é uma dica. Para a mamãe. Isso. Que ela possa utilizar um objeto de apego, um brinquedo. Pode ser na primeira consulta, se você achar que o seu filho vai ficar mais ansioso, ele levar um objeto que deixa ele mais tranquilo, né, para tornar ali o meio, o ambiente mais fácil para ele também. Tem crianças que gostam muito de ouvir música. Certo. Então, eu tenho um paciente até que... Essa tática acho que funcionaria comigo. Ele fica muito tranquilo com fone de ouvido. Então, foi algo que a gente trouxe para nossa consulta, né, específica para ele, nem para todas as crianças funcionam, mas para ele funcionou. Então, agora ele já chega, ele fala comigo, já evoluímos muito, e ele coloca o fone de ouvido dele e ele fica ali, ele não se incomoda mais com o barulho do motor. Então, acho que a gente tem que entender cada criança como única, né? Assim, cada tratamento individualizado. O que você está me contando é de desviar a atenção da criança. Isso. Para distração. Distração. Isso. Que é um método também que a gente usa para funcionar ali de regular o comportamento. Regulação, gente, assim, uma aula. Regulação emocional na odontologia. Isso tem muito. Bom. É todo dia. É
É isso aí. Aqui também. Também. E assim, e com as crianças com autismo, por exemplo, traz um exemplo desse. Sim. Até porque esse mesmo do fone, ele é uma criança, olha só, né, que tem um espectro autista. Uhum. Claro que tem os níveis, né, de Sim. suporte, Uhum. mas a gente vai adaptando para cada uma. Uhum. Tem uma paciente minha que ela fica muito tranquila quando ela vê o desenho dela no celular. Okay. Então, é algo que a gente adaptou para ela. Okay. Ela não gosta da nossa televisão. Uhum. Ela gosta do celular dela. Uhum. Então, a gente vai adaptando e ela deixa, né? A gente já acostumou, ela faz. Algo que eu achei muito interessante é que essa mesma paciente levou junto com ela um profissional mesmo, a mãe e a profissional que acompanha ela. Uhum. E essa isso aí. Uhum. E essa profissional, ela já está acostumada ali com a própria criança, até mais do que a gente, né? Que vê 2 vezes ao ano. Uhum. E ela, assim, o comportamento dela melhorou, assim, de 100%, né? Com a presença dessa profissional. Então, a importância também desse acompanhamento, dessa presença, né? Essa é uma questão, mamãe, papai, para você poder aplicar na sua vida. Mas antes, já curtiu? Então, agora mesmo, por favor, curte. Já encaminha para outras pessoas, mas não para de assistir o vídeo. Comenta aí se coisas que nós estamos trazendo aqui estão sendo úteis para você. Coloca coraçãozinho, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai replicar para outras pessoas com maior alcance para o que a Odontix faz e para o que a Humanize faz. Nosso objetivo é mesmo esse, é poder levar informação, entender cada pessoa, doutora, e que há pessoas que precisarão desse profissional acompanhante terapêutico, que às vezes o termo acaba sendo acompanhante ou assistente terapêutico, a depender, mas a função de um profissional que ele dá suporte comportamental. Isso. E olha só que interessante que você está trazendo, porque nós dialogamos muito com escolas e nós falamos sobre a inclusão no campo educacional. A inclusão no campo da saúde abrange a odontologia. Sim. Porque vocês são do campo da saúde. E essas afirmações que eu estou falando, que é para dizer que crianças têm boca. Odontologia é saúde. Crianças com autismo têm boca. E aí incluir no projeto terapêutico um treino para que essa criança possa ir ao odonto e conseguir ter o seu cuidado feito. Sim. E evitar outros problemas comportamentais por causa de dores, de incômodo. Sim, exatamente. Nossa, fantástico. É muito mais fácil quando a gente consegue, né, tratar com prevenção do que essa criança já ir com dor, que realmente o tratamento é muito mais difícil, né? Falamos o tempo todo isso, que as pessoas com autismo fica mais fácil o trabalho quando nós traçamos previsibilidade. Isso. Trabalhando um cuidado por conta de um dos aspectos, que é um exemplo que eu vou dar, que é a rigidez cognitiva. Então, se você, por exemplo, olha, só vai conseguir assistir, passar pelo cuidado assistindo um determinado desenho e no próprio celular, isso já foi preparado antes. E o odontopediatra participou do processo. Que coisa linda. Sim, cuidado integral. Cuidado integral. E a gente sempre também preza, assim, para os responsáveis ajudarem, né? Na verdade, ajudar a criança em si a fazer a escovação, a supervisionar esse momento, né? Porque a criança ainda não tem a destreza para fazer essa escovação. Então, a participação dos responsáveis nesse momento também é muito importante, né? Então, os responsáveis precisam estar ali fazendo esse cuidado ali diário mesmo, tá? A gente, normalmente, até uns 8 anos de idade, a gente recomenda fazer esse auxílio ali. Eu vou dizer, doutora Fernanda, vou te pedir uma dica, uma nova dica, porque já foram dadas várias aqui, para essa mãezinha, para esse papai, caminhando aqui para o final do nosso encontro. Passou rápido. É verdade. E essa tem sido nossa percepção, que a ideia é deixar nesse clima bem elevado mesmo, de informação. Sim. Porque essa ideia de disseminar conteúdo de saúde para as pessoas poderem se empoderar. Se pega mesmo o conteúdo, mas
pega clicando no joinha, gente, tá bom? Porque isso fortalece a gente também. Eu agradeço. Doutora, uma outra dica, pelo menos desse episódio, para a mamãe, para o papai poder em casa, poder fazer e vai melhorar a vida ali de uma família que tem uma criança com autismo, por exemplo? Sim. Se eu pudesse dar uma dica, seria, né, fazer a supervisão da escovação. Se atentar a pastas com flúor, né? Isso é muito importante, que a gente preza muito. A gente tem passado muito essa informação. Legal. Né? A partir do primeiro dente, sempre utilizar pasta com flúor. E aí tem a concentração que a gente pede para ficar atento na embalagem, que é acima de 1000 ppm, que é a concentração, né? Essa é nova para mim também. Papai e mamãe, olha a caixa. Isso, olha na descrição essa informação. Com flúor acima de 1000 ppm. Não deixar essa criança com sem a supervisão, né? A supervisão seria ir lá o pai olhar como foi feita a escovação. Exatamente. E na colocação também dessa pasta para a criança. Por quê? Muito pouco. O ideal, assim, para cada idade tem uma quantidade que a gente considera ideal, né? Certo. Então, assim, até os 2 anos de idade seria o tamanho de meio grãozinho de arroz. É bem pouquinho. Nossa, só sujar. É só sujar. De 2 a 4, 1 grão de arroz e a partir de 4 anos, 1 grão de ervilha. Então, assim, a supervisão é importante. Não precisa encher Não precisa. Igual muitas pessoas fazem. Não precisa, isso. Às vezes no comercial aparece enchendo Exatamente, tudo, né? Esse não é indicado nem para adulto. Então, assim, a supervisão nesse momento é importante, porque a criança não sabe a dosagem que ela vai colocar. E a gente encara a pasta como uma medicação, que tem que ser sobre a supervisão, né, sob a supervisão dos responsáveis. Muito importante. Crianças que não sabem cuspir, por exemplo, a dica que a gente dá é enviar a pasta sem flúor, por exemplo, para a escola somente. Porque a gente não sabe a dosagem que vai estar sendo colocada, se é a criança que coloca ou não. E em casa com os responsáveis, sempre com flúor, que isso ajuda muito a prevenir. É claro que sem o açúcar também, ou o mínimo de açúcar possível, né? Muito bom. Olha, muito rico para você, mamãe. Muito conteúdo aqui para te ajudar no seu dia a dia. Então, reforça o nosso comportamento e ajude a gente também, né, doutora? Sim. Compartilha, comente, mande para outras pessoas, se inscreva no canal e nas nossas redes e na rede da Odontix também. Isso. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E que essa parceria seja duradoura. Sim, com certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho do que eu sei sobre odontopediatria. Se tiverem dúvidas, mais dúvidas sobre a primeira consulta, questões odontológicas, também podem seguir a gente na Odontix Kids e procurar a gente. Vai ser um prazer atender vocês. E aí? Valeu a pena assistir mais um episódio? Tá esperando o quê? Isso, por favor, compartilha. Isso, gente, comente. Siga nas redes, não seguiu ainda? Vamos lá, gente. Ajude a Humanise também. Beijo no teu coração, mamãe. Até o próximo episódio.